Nesse tempo todo, e ainda agora, é claro que eu tenho muito ainda para percorrer, muito para aprender, muito a viver, mas uma das coisas que mais me gratifica nesse tempo todo é porque Deus me ensina demais com as pessoas. Eu costumo dizer que a gente pensa que está aconselhando alguém. Na verdade, a vida das pessoas aconselham muito a gente, né? Ah, A gente é muito confrontada quando a gente aconselha. E muitas vezes antes de dar o conselho, eu parava dentro de mim e dizia, Senhor, será que eu tenho condições de aconselhar isso, de dizer isso que o teu Espírito está me dizendo? Porque a partir do momento que eu libero essa palavra, é uma responsabilidade também de viver isso, né? De aconselhar para o outro é muito fácil. Agora, você pegar aquele conselho e viver para ti, é. é um grande desafio. Então, nessa vida de aconselhamento, eu tenho aprendido muito que quem mais tem sido abençoada sou eu. E uma outra coisa que eu aprendi também pelo fato de eu tenho uma personalidade muito forte e eu tinha um grande problema de julgar rápido demais as pessoas. Sim. E achar que as pessoas não faziam, não deixavam de fazer por fraqueza, porque e Deus tem me ensinado dia após dia, até mesmo na minha carne, que eu preciso respeitar a história de cada um e o tempo de cada um. Então, Uau. isso para mim tem sido um grande ensinamento e eu tenho aprendido isso todos os Tem dias. te feito melhor como pessoa, porque assim, né? A gente aconselhando alguém, a gente conhece, como tu falou, ou a gente julga a pessoa, ou a gente desconfia, né? Então, Uhum. assim, a gente vai vendo a história, a gente vai respondendo, assim, algumas perguntas, ou conhecendo a causa, o porquê do comportamento de cada um, e a gente vai estendendo mais graça, né? Vai tendo mais amor e Exatamente. misericórdia, né? No Exatamente. Sermão do Monte diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. Exato. Nós vamos se reconhecendo. Foi interessante tu falar isso aí, porque eu lembrei quando o Paulo, tu falou sobre, a gente vai se avaliando, né? Vai observando. E eu também, eu lembro que eu conversava assim, tipo, um pai, um marido e tal, e eu ficava ali no aconselhamento e eu disse, cara, também preciso melhorar nisso aqui, né? Exato. Nossa, e às vezes dando conselho para a pessoa, você tomava para si também, eu tomo para mim, né? E Paulo diz assim, né? 1 Coríntios, acho que 9:27, subjugo meu corpo à servidão, para que quando eu vinha pregar, eu mesmo ser reprovado. E assim, é interessante porque Paulo está dizendo, cara, eu estou vivendo, estou pregando o que eu estou vivendo. E às vezes no aconselhamento não é somente aquilo que você está vivendo, mas aquilo que você diz assim, eu também preciso me encaixar nessa palavra. Exato. Exato. É igual quando Serve para mim e para ele, né? uma Tipo assim, amiga minha disse assim, uma vez: Rogério, eu tenho muito medo de expulsar demônio de alguém. Porque eu fico com medo. Porque ela sabia que ela vivia numa vida de pecado, né? sim, Mas ela tinha o conhecimento da verdade. E era impressionante como ela tinha situações de que muitas vezes os endemoniados procuravam por ela, né? olha aí. E ela não orava expulsando, porque ela dizia assim: eu não tenho autoridade para isso. Assim, é verdade, você não tem. Quem tem autoridade para isso é o nome de Jesus. Uau, Não é você. exato. Quem expulsa o demônio não é você, é a autoridade que tem no nome de Jesus. O ideal seria que você Se encaixa. tivesse a tua vida com essa autoridade Sim, também vivendo. Mas veja só, porque você não tem ainda, no sim, momento, a autoridade na tua vida, você não vai negar a alguém que precisa da uma autoridade do oportunidade. nome de Jesus. Exatamente. É a coisa que acontece às vezes com a gente no aconselhamento. Eu aqui não estou dizendo para ser hipócrita, Sim, claro, não eu faz aqui, sentido, é. mas muitas vezes eu vou dar um conselho de que na minha vida ainda não é presente. Na hora que eu aconselho, o Espírito Santo me dá esse discernimento, eu passo a fazer uma análise e aquele conselho começa a trabalhar na minha vida também. Sabe por que que eu acredito que isso faz total sentido, Brasil? Assim, ó, eu tô aconselhando uma pessoa e às vezes eu não consigo enxergar uma situação da minha própria vida. Exato. Mas depois que alguém começa a falar, começa a compartilhar, aí eu começo a avaliar, fazer uma olhada, aquela acho que é a janela de O'Hare, né? A área cega do Uhum. coração recebe luz ali. Eu acho que a gente consegue observar e entender. Cara, eu preciso alinhar também isso aqui. Esse meu comportamento está gerando Exato. esse problema. Às vezes eu estou aconselhando um jovem, por exemplo, eu tenho uma filha jovem.
Aí você começa a entender que você, como pai, precisa mudar alguns comportamentos que não é saudável. Como um jovem, ele recebe aquela palavra, Exato. tal cobrança, uma exigência, ou liberar demais. Então, você começa a avaliar naquele momento. Aconselhamento cura também. É Exato. mútuo, né? Deus é Exato. bilateral, né? Até porque no aconselhamento, e o que a gente trabalha muito nisso, a gente tenta se colocar à total disposição do Espírito Santo. E toda vez que o Espírito Santo libera uma palavra de conhecimento para aquele conselho, ele sempre vai liberar a palavra de Deus, o que está Uau. na Bíblia. E aí eu começo a enxergar a palavra de Deus como sendo algo que é verdade. E aquilo começa a me confrontar também naquilo que eu não faço. Então, eu já fui muito curada aconselhando. Eu já fui muito curada e tenho certeza que ainda tenho muita coisa a ser curada. Uhum. Todo aconselhamento que eu faço, Deus fala comigo assim de uma forma poderosa em alguma área da minha vida, em algumas ações que eu ainda tenho, em alguns sentimentos, em alguns pensamentos. E assim, depende da gente se deixar se submeter a isso Sim, e trabalhar isso também na vida da gente, né? sim. Não ser assim, eu tenho a resposta, ou Não, eu sou a resposta para isso. não, Eu estou bem, por isso que eu estou fazendo, porque eu estou totalmente curado. Não é não, nessa posição não, que a gente tem que se colocar também, né? nunca. Um versículo que sempre assim, acompanhou a minha vida é o de Coríntios, é aquele que pensa que está de pé, cuidado que não caia. É, Então, quando a gente está muito cheio de si, muito, muito confiante, né, sim. naquilo que a gente acha que já conhece, já andou, já sabe, aí é que a gente precisa botar as barbas de molho, como diz lá, né, É. no Nordeste, e prestar atenção. É interessante você falar isso aí, porque depois de uma grande experiência que Jesus teve no Rio Jordão, foi justamente depois que ele foi tentado, né? Exato. Teve uma experiência, teve uma afirmação, uma De voz de paternidade. paternidade, esse é meu filho amado, e foi justamente onde o adversário também provou, falando para ele, perguntando, aliás, né, colocando em xeque, em dúvida, se tu és o filho de Deus. Só não esqueci a palavra amado, né? Mas usou ali, se tu és o filho de Deus. Então, a gente, depois de uma experiência extraordinária, um tempo de jejum, mas também foi provado por isso. A gente precisa avaliar, né? O Brasil hoje tem uma cultura de aconselhamento, de pessoas, até porque nós vivemos aí o número de problemas emocionais aí, né? Algumas disfunções emocionais, psicológicas acontecendo, desencadeando aí, até depois dessa pandemia também. Mas sempre existiu a necessidade. Não era uma cultura assim, né? Eu lembro que na minha igreja a gente não falava sobre isso. A gente falava sobre um gabinete com um pastor aqui e o pastor não dá conta. A gente tinha que dar conta da demanda completa. Não é uma cultura antiga essa de aconselhamento. O que é que você acha? O que é que você consegue avaliar assim? Você acredita que sim ou não? Na verdade, Rafael, é bíblico, né? É Sim, porque a gente perde muito essa noção do que a Bíblia realmente nos ensina e a sim. gente acaba distorcendo. Desde Jetro, né? Ah, é Desde o verdade. conselho de Jetro, quando ele via ali Moisés se acabando, Uhum, Jetro disse, né? Jetro falou: olha, ou tu separa pessoas, homens experientes, homens que uhum. conhecem, né? O coração de Deus para te ajudar nessa demanda, ou tu vai, né, adoecer Sim, e o povo vai ficar com quem se tu adoecer, né? Alguém vai se levantar para dar conta naquilo que tu sim. tá fazendo. Então, assim, desde Jetro, Jetro já dizia isso para Moisés. O líder, ele precisa ter outros líderes Uau. que o ajude nessa área de aconselhamento, que ajude a resolver problemas. Um líder, ele não vai dar conta O sozinho. próprio Salomão, há quem diga que o que levava também ele ter muita sabedoria era essa equipe, né? Vamos dizer assim, o corpo que ele tinha Exato, de anciãos, exato. o que aconteceu com o filho dele foi justamente pegou o conselho com as pessoas erradas. Errada. Tinha os anciãos que aconselhavam o pai dele, que foi onde ele sustentou, Exato. mas era a época do reino. Você vai ter aqui, o seu pai precisou fazer isso até aqui. Agora não tem mais Não tem mais necessidade. necessidade. Então você vai fazer. Então eles conheciam o passado e queria, né, trazer agora um novo entendimento, um novo ciclo, e o Roboão não ouviu o conselho. Então, é bíblico, porém, entretanto, não era uma coisa, não era a cultura da Não, igreja, né? não, não, nunca foi. Até porque, assim, eu acho que
É tudo também assim, eu não quero aqui criticar, né? Eu Sim, não quero claro, aqui. claro. Eu acho, a gente vive estações, né? Sim, Mas a cultura errada que se estabeleceu de um pastoreio dentro da igreja, eu acho que isso não beneficiou, mas ajudou para que acabassem vindo uma sobrecarga muito grande aos pastores, sim. né? Primeiro que nós estabelecemos o errado de achar que o pastor é super-homem. Ele não é um homem Ou o como sumo qualquer nós. sacerdote, o Ou o sumo super-homem, sacerdote, né? Se o pastor não orar, não vai ter o trabalho mesmo de oração. valor. Se o pastor não tiver presente no culto, a palavra não vai servir. Se o pastor não ouvir o meu problema, o outro também, eu não vou conseguir realmente. Então, Sim, a gente acabou transferindo tudo para um pastor. E, ao mesmo tempo, a gente acabou alimentando também, e agora eu vou entrar um pouco na área que a gente trabalha, alimentando as mazelas de muitos homens que gostariam de ser o centro das atenções, de desenvolver uma dependência sim, nas pessoas, e isso, de uma certa forma, trouxe muito mal para a igreja. exato. De homens que precisavam se sentir o centro, de pessoas Uhum, que precisavam né, se sentir no controle. E isso adoeceu muito a igreja e muita liderança. E sim, graças a Deus, né? Graças a Deus, a nossa nação hoje ela está passando por um período de desenvolvimento. O Cote, que é o meu líder na base de Jocum, fala que ainda nós somos uma igreja adolescente, uhum, mas graças a Deus nós estamos já há anos-luz à frente de muitos lugares por aí. E isso é sim. verdade. Desenvolvendo.